mais uma vez, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Papo Nada Sério Pro Enem. É isso aí, e hoje começando mais um tema importante nessa sequência de estudos que nós vamos ter em preparação ao Enem. Vamos falar, ou iniciar hoje, falando sobre a civilização egípcia, ou o Egito Antigo. É isso aí, tem muita coisa para ser considerada, afinal é um assunto bem extenso, detalhado e que vocês vão gostar de considerar aqui com a gente, beleza? Ok? Portanto, não percamos tempo e vamos ao que interessa. Só que antes, eu peço encarecidamente a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, tá? Que façam, por favor, não só para acompanhar as nossas aulas de preparação para o Enem, mas também para matar suas curiosidades com os assuntos que nós trazemos toda sexta-feira no canal Papo Nada Sério Curiosidades. Beleza? Ok? Então, já eu volto com o tema Egito em preparação para o Enem. Até já! Por volta de 5000 a.C., os habitantes das margens do Nilo aprenderam a canalizar e direcionar as águas desse rio e deram início à prática da agricultura e do pastoreio em volta de suas aldeias. Com base na observação da natureza, eles criaram um calendário que dividia o ano em 3 estações de 4 meses, período das cheias, de semeadura e da colheita. Todos os anos, no mês de julho, chuvas torrenciais caíam sobre o nascente do rio Nilo e ele então transbordava, inundando suas margens. Meses depois, as águas do rio regressavam ao seu leito, deixando as terras cobertas por uma rica camada de humus, substância lodosa composta de restos animais e vegetais, que funcionava como um adubo natural, preparando a terra para o cultivo e semeadura da colheita anual. Por meio de disputas militares ou até mesmo de alianças matrimoniais, as muitas aldeias, que perfilavam as margens do rio Nilo foram se agrupando, em pequenas unidades administrativas chamadas de nomos, que eram chefiadas por nomarcas. Os nomos eram províncias cujos habitantes adoravam o mesmo deus e seguiam os mesmos ritos. Os nomarcas eram administradores dos nomos, tinham autonomia, maior ou menor, conforme o poder que o faraó reinante lhe concedia. A divisão da civilização egípcia em nomos, ela ocorreu durante todo o período do Egito Antigo. Com o tempo, lutas e algumas alianças entre vários nomarcas levaram à formação de 2 grandes reinos. O Alto Egito, localizado ao sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. Esses reinos permaneceram separados provavelmente até o ano de 3100 a.C., quando, segundo a tradição, o rei do Alto Egito, chamado Menes, vai invadir o reino do Baixo Egito e fazer a unificação desses reinos. É aí que surge o Império Egípcio. Menes tornou-se então o primeiro faraó, nome dado ao monarca maior do Império Egípcio. E a partir dele surgiu a primeira grande dinastia a governar o Egito. Vocês sabem, dinastia é a sequência de reis pertencentes a uma só família. A história política do Egito costuma ser dividida em 3 períodos intermediados,
por alguns períodos chamados de intermediários, que é quando há uma separação de um período para o outro. Tá? Esses períodos se dividiam em Império Antigo, Médio Império e Novo Império. Vamos analisar agora pormenores e características, tá, que fundamentavam cada um desses períodos e o que levavam aos seus determinados fins. Beleza? Então analise aí essa explicação. Durante esse período, o território egípcio esteve dividido em 42 nomos, administrados por nomarcas que deviam obediência aos faraós reinantes. Inicialmente, a capital era Tinis. A partir da terceira dinastia passou a ser Mênfis, cidade construída no delta do rio Nilo, especialmente para este fim. O Antigo Império foi um período de relativa estabilidade política e de prosperidade econômica. Parte da riqueza proveniente dos impostos recolhidos pelo Estado foi usada para construir as colossais pirâmides na cidade de Gizé, Quéops, Quefrem e Miquerinos, nomes de poderosos faraós do Antigo Império e famosos até os dias atuais. Por volta de 2040 a.C., os governantes da cidade de Tebas tomaram o poder e reunificaram o Egito, dando início ao Médio Império, um período de grande brilho da civilização egípcia. Os faraós desse período incentivaram a atividade cultural e econômica, intensificando seu comércio com a Núbia, região situada ao sul, rica em minerais e habitada por povos negros. Durante o Médio Império, o governo egípcio ordenou a construção de um palácio, o Labirinto, e o Lago Meris, um enorme reservatório. Depois, disputas pelo poder entre os próprios egípcios enfraqueceram o Estado, facilitando a penetração dos Hicsos, um povo da Ásia Central que invadiu o Egito por volta de 1750 a.C. e o dominou por cerca de 170 anos. O novo império se iniciou com a vitória sobre os Hicsos e a reunificação do Egito. Após constituir um poderoso exército formado de infantaria e cavalaria e apoiado por carros de guerra, os egípcios conquistaram o reino de Cush, na Núbia, ao sul, a Fenícia, a Palestina e a Síria, a nordeste, e estenderam seu domínio até o rio Eufrates, na Mesopotâmia, a leste. Daí, o Egito estabeleceu um lucrativo comércio com todas essas regiões e com a ilha de Creta. O controle sobre rotas comerciais e povos rendeu aos egípcios riquezas enormes, como testemunham os templos de Luxor e Karnak, erguidos na cidade de Tebas, capital do Egito na época. Revoltas da maioria da população egípcia contra os impostos abusivos e o trabalho forçado, bem como as disputas internas e a reação dos povos dominados, levaram ao enfraquecimento do Estado, que em 525 a.C. foi conquistado pelos persas. Desde então, foi dominado por vários outros povos, gregos e romanos na Antiguidade, árabes, muçulmanos na Idade Média e britânicos no século XIX. Somente em 1922, o Egito voltou novamente a ser independente e poder então levar a sua vida como um Estado novamente formado e soberano. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu gostei, até porque eu sou apaixonadíssimo por esse assunto, Egito Antigo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Galera, só lembrando que o exercício dessa aula vai estar no final do vídeo. E vamos fazer também a correção da última aula, tá, que nós tivemos sobre Mesopotâmia na semana passada. Lembram que nós deixamos um exercício? Então a gente vai fazer também a correção ao final desse vídeo e em seguida deixaremos o primeiro exercício dessa aula sobre Egito Antigo. Combinado? Beleza? Então não perde nada não, certo? Confere aí as respostas do exercício passado, vejam o exercício dessa aula, procurem responder e durante a semana, nos comentários aqui do vídeo, vocês podem deixar as dúvidas de vocês para que a gente possa estar comentando ao longo também da próxima aula. Eu estou com
tanto preocupado, mas também ao mesmo tempo desconfiado de que vocês estão entendendo bem os assuntos, porque eu não estou vendo nenhum comentário expressivo, né, lá na parte dos comentários de cada vídeo referenciado. Beleza? É sinal que vocês estão entendendo bem o assunto. Mas, por favor, não deixem de comentar caso vocês tenham alguma dúvida. A gente está aqui para tirar essas dúvidas para vocês. Beleza? Então, forte abraço, um beijo para vocês e mais uma vez, aluna, mais uma vez, aluno, grato, muito agradecido mesmo pela atenção que vocês têm nos dado. Então, até a próxima segunda-feira com mais um canal Papo Nada Sério Pro Enem, aula 2 de Egito Antigo. Espero e conto com vocês. Se liga que agora é hora da correção do exercício da aula 2 de Mesopotâmia. Questão 1. Como estava dividida a sociedade na Mesopotâmia? A resposta: estavam divididos entre realeza, sacerdotes, altos funcionários e grandes comerciantes. Também escravos, trabalhadores livres da cidade e do campo. Questão 2. Quais eram as principais atividades econômicas desenvolvidas na Mesopotâmia? Nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, o artesanato feito no campo e também nas cidades, nós temos o comércio interno e também o comércio externo. Como era a divisão política entre os povos da Mesopotâmia? Bem, nas cidades-estados existia um rei, tá, que dominava elas, que eram autônomos. E nos impérios, basicamente existia também o seu imperador, o seu rei, que muitas vezes ocupava também o cargo de sacerdote. E finalmente, questão 4. Quais eram os principais aspectos da cultura dos povos mesopotâmicos? Bom, falamos da arquitetura, falamos da escrita, falamos justamente da religião e também da sua mitologia. Agora se liga aí que é hora do exercício 1 da primeira aula de Egito. Questão 1. Como teve início a civilização egípcia e a que atividades eles se dedicaram? Questão 2. Como o rio Nilo foi importante nesse desenvolvimento? Questão 3. O que foram os nomos e de que forma um dos nomarcas se tornou o primeiro imperador do Egito? Questão 3. Fale um pouco sobre o antigo Império Egípcio. Questão 4. Cite importantes características desenvolvidas tanto no Médio Império como também no Império Novo ou Novo Império Egípcio. E a aula de hoje foi um oferecimento de apostilas de estudos Mercado Livre. Quer passar no concurso? Ligue, peça a sua, estude e está aprovado.